Muitos homens acreditam que o tamanho é o fator mais importante quando se fala em satisfação feminina. Mas e se eu te dissesse que a ciência tem uma resposta bem diferente e que a maioria dos homens está preocupada com a medida errada? Você já se perguntou em silêncio se o que tem é suficiente? Essa dúvida, comum após os 50, pode esconder algo muito mais importante: saúde vascular, testosterona e autoestima. Eu sou a doutora Maria José Freire, urologista certificada, e há mais de 20 anos ajudo homens com mais de 50 anos a recuperar energia, desempenho e masculinidade. Me conta de onde você está assistindo e se esse tema te interessa, curta e se inscreva para não perder os próximos vídeos. Durante anos, fomos condicionados a acreditar que o tamanho do pênis é o principal fator de satisfação sexual para as mulheres. Esse mito, reforçado por piadas, filmes e comparações silenciosas no vestiário, gera uma pressão silenciosa sobre muitos homens, especialmente após os 50 anos, quando a autoconfiança tende a oscilar. Mas a ciência tem mostrado algo bem diferente. Estudos sérios, conduzidos com milhares de mulheres ao redor do mundo, revelam que a maioria prioriza conexão emocional, segurança e presença, e não centímetros. Em uma pesquisa publicada no Journal of Sexual Medicine, apenas uma minoria das mulheres afirmou que o tamanho era um fator determinante para a satisfação íntima. Mais de 80% citaram comunicação, carinho e sensibilidade como aspectos muito mais importantes, e isso muda completamente a forma como olhamos para o desempenho masculino. O que muitos homens acima de 50 não percebem é que essa preocupação com o tamanho frequentemente mascara inseguranças mais profundas. Envelhecer não significa perder valor, mas sim passar a ver o corpo com outros olhos. Com o passar do tempo, o corpo muda sim, mas também amadurece a maneira como nos conectamos com os outros. A verdadeira masculinidade nesta fase da vida está muito menos ligada à aparência e muito mais à presença, à saúde do seu corpo e à confiança tranquila de quem sabe o que está fazendo. E esse tipo de presença que realmente impacta uma parceira tem muito mais a ver com sua energia, sua circulação e o cuidado que você tem com seu bem-estar no dia a dia. Muitos pacientes me perguntam em voz baixa como saber se estão na média. E eu sempre respondo: a média é um número, mas seu valor está no que você entrega além disso. A ciência mostra que a variação natural entre os homens é muito menor do que se imagina. E mais importante ainda é que o tamanho em repouso pouco indica o desempenho em momentos de intimidade. O que importa mesmo é como o seu corpo responde. E essa resposta está diretamente ligada à sua saúde vascular, seus níveis de testosterona e sua vitalidade geral. Ou seja, está muito mais sob seu controle do que você imagina. Quando você entende isso, começa a enxergar que aquela obsessão com números muitas vezes só distrai do que realmente precisa de atenção. Seu sono, sua alimentação, seu nível de estresse, sua hidratação, porque tudo isso influencia a forma como o seu corpo funciona e como você se sente dentro dele. Então, antes de se comparar com ideias irreais, pergunte-se: como está a minha circulação? Como está meu nível de energia? Estou cuidando bem do meu corpo? Porque no fim das contas é isso que define sua potência. Mas os números são apenas a superfície da história. Existe uma razão mais profunda por trás dessa comparação constante. Uma razão que tem mais a ver com o cérebro do que com o corpo. E é sobre isso que vamos falar agora. Quando falamos sobre insegurança masculina, especialmente em homens acima de 50, é importante entender que isso não nasce no corpo, mas na mente. O cérebro masculino foi treinado por décadas a medir valor por comparação. Desde cedo, muitos homens aprenderam a se avaliar pelo desempenho, pela aparência e pela ideia de dar conta do recado. Com o passar do tempo, quando o corpo muda, a energia oscila e a resposta não é mais automática. O cérebro interpreta isso como falha pessoal e não como um processo natural do envelhecimento. Essa interpretação silenciosa corrói a confiança muito antes de qualquer alteração física real. O que observo no consultório é que essa insegurança raramente é falada em voz alta. Ela aparece em frases como "não sou mais o mesmo" ou "acho que perdi algo", sempre carregadas de vergonha. Para muitos homens de 50, 60 anos ou mais, admitir dúvida sobre o próprio corpo parece uma ameaça à identidade. E o cérebro, quando entra nesse modo de alerta, ativa mecanismos de ansiedade que interferem diretamente no desempenho. É como tentar dirigir com o freio de mão puxado. O problema não é o motor, mas a tensão constante que impede o funcionamento natural. Existe também um fator psicológico importante ligado ao envelhecimento, a perda de referências. O corpo que você conhecia aos 30 não responde igual aos 55, e isso gera um luto silencioso.
Mas esse luto não significa declínio inevitável, significa apenas que o cérebro precisa atualizar o mapa do corpo. Quando você entende que mudanças não são sinónimo de fracasso, a mente começa a sair do modo de defesa e essa mudança mental, por si só, já melhora a energia, presença e conexão. Um ponto pouco falado é como o estresse crónico afeta diretamente a resposta do corpo. Preocupação constante, noites mal dormidas e cobrança interna reduzem a testosterona e comprometem a circulação. O cérebro libera hormônios de alerta e o corpo entende que não é um bom momento para desempenho. Por isso, cuidar do sono, da hidratação e de momentos de pausa não é luxo, é estratégia. Um homem descansado pensa melhor, sente mais confiança e responde melhor fisicamente. Algo simples que recomendo é prestar atenção ao diálogo interno. Quando você se pega se comparando ou se cobrando, pause e traga a atenção para o corpo. Respire fundo, desacelere, observe como está a sua energia naquele dia. Pequenas práticas diárias ajudam o cérebro a sair do modo de ameaça e voltar ao modo de presença. E presença, para a maioria das mulheres, é muito mais poderosa do que qualquer medida física. Mas existe um detalhe que muitos homens ainda ignoram. Nem toda insegurança nasce apenas na mente. Em muitos casos, ela é o primeiro sinal de algo fisiológico acontecendo em silêncio no corpo. E é exatamente aí que a maioria erra sem perceber, porque a próxima peça desse quebra-cabeça envolve testosterona e circulação. Depois dos 50, muitos homens começam a notar mudanças sutis, menor disposição pela manhã, ereções menos firmes, diminuição do desejo e quase sempre a primeira explicação que vem à mente é o envelhecimento. Mas eu preciso de contar algo importante. Não é a idade em si, é o que está acontecendo dentro do seu corpo, em especial com sua testosterona e sua circulação. Esses dois fatores são como os motores invisíveis do seu desempenho. A testosterona, por exemplo, é um hormônio que influencia diretamente sua vitalidade, sua confiança e até a forma como você se percebe como homem. Quando ela começa a cair, é comum sentir que está diminuindo em mais de um sentido. Ao mesmo tempo, a circulação sanguínea é o que realmente sustenta a resposta sexual. O pênis não tem músculos que se contraem como o braço ou a perna. Ele depende totalmente do fluxo de sangue, que precisa chegar com pressão, rapidez e consistência. Se suas artérias estão mais rígidas, se você tem resistência à insulina ou pressão alta, esse fluxo diminui e o desempenho sofre. Muitos homens acham que têm um problema localizado, quando, na verdade, estão diante de um alerta do corpo inteiro. É como um cano que vai entupindo aos poucos. O problema aparece primeiro onde a pressão é mais exigida. Por isso, quando você nota mudanças lá embaixo, é fundamental olhar para o quadro geral. Como está a sua alimentação? Você tem dormido bem? Sente-se frequentemente estressado ou sedentário? Tudo isso interfere na produção natural de testosterona e na saúde das suas artérias. A boa notícia é que essas são áreas que você pode melhorar com atitudes simples. Mais movimento, menos açúcar, um sono de qualidade. Pequenas escolhas diárias que, somadas, recuperam sua circulação e sua potência. E aqui está o detalhe que quase ninguém percebe. Muitos homens acham que precisam de uma solução imediata. Um comprimido, uma medida, uma comparação. Mas o verdadeiro ganho de performance vem quando você volta a cuidar do que é invisível, quando fortalece o que sustenta seu corpo por dentro, porque é aí que a autoconfiança começa a retornar. Não por um número, mas por sentir-se novamente no controle. E é aqui que a maioria dos homens erra sem perceber. Eles tratam o sintoma, mas ignoram a causa. Só que para mudar de verdade é preciso entender o que realmente importa para o prazer. E não é o que você está pensando. Vamos falar disso agora. Quando falamos em satisfação feminina, muitos homens ainda imaginam que tudo se resume a performance física ou tamanho. Mas a ciência sobre o prazer mostra um cenário bem diferente e muito mais acessível. Estudos com mulheres de diversas idades indicam que os principais fatores de prazer estão ligados à conexão emocional, à atenção ao momento presente e à forma como o parceiro se envolve, escuta e responde. Em outras palavras, o que mais importa para elas não está na anatomia, mas na atitude. E isso é libertador para homens acima de 50, porque mostra que você não precisa competir com estereótipos, você precisa estar presente de verdade. O envelhecimento traz uma vantagem pouco falada: mais consciência, mais calma, mais sensibilidade. Qualidades que, quando bem usadas, tornam você um parceiro muito mais satisfatório do que na juventude. A testosterona já não grita como antes, mas o toque ganha mais intenção. A velocidade dá lugar ao ritmo.
O impulso cede espaço à escuta. Isso, para muitas mulheres, é justamente o que faltava. Quando você aprende a se concentrar mais em como ela responde do que em como você está indo, o resultado é uma experiência mais rica para os dois. E isso não depende de nenhum centímetro a mais. Depende de você estar ali, inteiro. Claro, isso exige um certo desapego da performance mecânica. Requer que você confie mais no que sente do que no que imagina que deveria provar. Requer também que você conheça o seu corpo com mais profundidade, perceber seus limites, respeitar seus sinais, ajustar o ritmo à realidade atual da sua circulação, da sua energia, do seu sono. É um outro tipo de inteligência. Não é física, é sensorial. Não é força, é presença. E é isso que realmente fideliza uma parceira ao longo do tempo. Uma dica prática: comece a enxergar os momentos íntimos como uma conversa e não como uma competição. Troque metas por descobertas e, principalmente, cuide do seu corpo fora do quarto. Um homem bem hidratado, com boa circulação, que dorme bem e se movimenta com frequência, leva tudo isso consigo, inclusive para a intimidade. Isso transforma a experiência não só para ela, mas também para você. Mas e se você pudesse potencializar tudo isso com ações ainda mais simples, aplicáveis no seu dia-a-dia, sem precisar mudar sua rotina inteira? É o que eu vou te mostrar agora. Talvez a parte mais animadora de tudo isso seja saber que existem hábitos simples, acessíveis e eficazes que você pode adotar hoje mesmo para melhorar seu desempenho, sua autoconfiança e sua conexão com a parceira, mesmo após os 50. E não estou falando de soluções milagrosas, mas de pequenas ações diárias que fortalecem a base do seu corpo. Circulação, testosterona, energia e sono. Esses 4 pilares, quando bem cuidados, atuam como um sistema silencioso que sustenta sua potência, sua clareza mental e até o seu humor. Comece pela circulação. Seu desempenho depende diretamente da saúde das suas artérias. Caminhar 30 minutos por dia, subir escadas, manter-se ativo, tudo isso estimula a produção de óxido nítrico, uma substância que dilata os vasos e melhora a irrigação em todo o corpo. Isso não só ajuda na resposta sexual, mas também reduz riscos cardíacos e melhora a sua disposição geral. E é aí que muitos homens acima de 50 ganham fôlego e autoconfiança novamente, sem depender de estimulantes. Em paralelo, cuide da sua testosterona. Não é preciso injeções nem modismos. Dormir entre 7 e 8 horas por noite, reduzir o estresse crónico e consumir alimentos como ovos, castanhas, vegetais crucíferos e gorduras boas já faz uma enorme diferença. A testosterona responde ao seu estilo de vida. Quando você está exausto, inflamado e sedentário, ela desce. Quando você se movimenta, respira com consciência e se alimenta com equilíbrio, ela reage. O corpo quer funcionar bem, ele só precisa de ambiente para isso. A hidratação também é um ponto negligenciado. Muitos homens passam o dia com sede e nem percebem. Um corpo desidratado funciona mal, inclusive na parte íntima. A água é essencial para o transporte de hormônios, para o volume sanguíneo e até para o bom funcionamento das terminações nervosas. Pode parecer simples demais, mas manter-se bem hidratado já faz diferença perceptível em poucos dias. E se somarmos isso a uma rotina de sono consistente, temos um terreno fértil para o corpo se recuperar, renovar os tecidos e regular os hormônios naturalmente. Você não precisa revolucionar sua vida da noite para o dia. Basta escolher 2 ou 3 desses hábitos e mantê-los por algumas semanas. O que começa como uma tentativa logo se transforma em percepção real. Mais energia pela manhã, menos irritação, ereções mais espontâneas, sensação de controle sobre o próprio corpo. Pequenos passos, grandes retornos. E tudo isso sem depender de medicamentos. Mas ainda existe um último ponto que quero compartilhar. Algo que vai além da ciência e entra no terreno da identidade. O que significa ser normal depois dos 50? Vamos conversar sobre isso agora. Essa é uma pergunta que escuto com frequência no consultório, quase sempre em voz baixa, como se fosse algo vergonhoso. Doutora, eu sou normal? E essa dúvida, vinda de homens de 55, 60, às vezes 70 anos, não é sobre um número ou um exame. É sobre sentir-se ainda homem, desejável, presente. Sobre tentar entender se o que estão vivendo, a queda de desejo, a mudança no corpo, a diferença no ritmo, é parte de um processo natural ou sinal de que algo se perdeu. E o que eu sempre digo é, sim, você é normal. O que você sente é comum, é humano. Mas o fato de ser comum não significa que você precisa aceitar como definitivo. Envelhecer não é o mesmo que declinar. O corpo muda sim, mas ele também se adapta. Sua potência hoje não é medida pelos padrões de 20 ou 30 anos atrás.
Ela é medida pela sua capacidade de se ajustar, de escutar seus sinais e de seguir presente inteiro com o que tem agora. O que muitas vezes falta não é desempenho, é compreensão. É saber que a testosterona pode diminuir, mas a vitalidade pode crescer com os estímulos certos. Que a ereção pode não ser como antes, mas a intimidade pode ser mais rica, mais calma, mais conectada. E isso, para muitas mulheres, é exatamente o que elas esperam. A masculinidade não se resume a performance. Ela está na forma como você cuida de si, como encara os desafios do tempo e como continua construindo presença mesmo quando o corpo exige mais atenção. É possível recuperar a confiança quando você entende que não está quebrado, está em transição. E toda transição, quando bem guiada, pode ser transformadora. Às vezes, uma mudança na alimentação, uma nova rotina de sono ou o simples hábito de se mover todos os dias já trazem de volta algo que parecia perdido, a sensação de estar no comando da própria vida. Então, se essa pergunta também já passou pela sua mente, saiba que você não está sozinho. Muitos homens acima de 50 vivem esse dilema em silêncio, achando que são exceção, quando na verdade estão apenas sem referências reais. E meu papel aqui é justamente esse, te lembrar de que existe caminho, existe recuperação e existe potência nessa fase da vida. Você não precisa voltar a ser quem era, pode ser ainda melhor, com mais consciência, mais presença e mais liberdade. Porque o que você tem é apenas o começo e a forma como você cuida, o que realmente faz a diferença. Se você chegou até aqui, já sabe, o que realmente define sua potência não é o que aparece no espelho, mas como você cuida do seu corpo e da sua mente. Não, o declínio não é inevitável. Cada pequeno hábito, um exercício a mais, uma noite de sono bem dormida, uma conversa honesta, constrói um futuro de energia, confiança e conexão. Homens acima de 50 não precisam aceitar o rótulo de acabado. Vocês estão em uma nova fase, com mais consciência e ferramentas para fazer diferente. Me conta aqui nos comentários, qual dessas ideias mais te chamou a atenção? Compartilha esse vídeo com um amigo que precisa ouvir isso. E lembra, seus melhores anos não ficaram para trás, eles são sustentados por um melhor entendimento do seu corpo.